Você respira. Mas será que sente? Você enche os pulmões de ar, mas o peito continua vazio. O coração bate, mas o silêncio dentro de você é ensurdecedor. Você se move no mundo, mas algo lá no fundo permanece morto, adormecido, esquecido. Por quanto tempo você vai continuar fingindo que está vivo? Por quanto tempo vai usar a máscara da produtividade para esconder o vazio? Hoje, eu quero te conduzir a um abismo, um mergulho sem volta dentro de si. Um espaço onde não existem distrações, onde não existem curtidas, onde não existem vozes externas, apenas o grito que você tentou calar a vida inteira. Se você tiver coragem de continuar, vai descobrir que sentir não é uma escolha. É a única forma de realmente existir. Mas cuidado, quem decide sentir nunca mais volta a ser o mesmo. Você acha que está vivo porque respira, mas respiração não é sinônimo de existência. Enquanto o ar entra e sai do seu corpo, o que realmente acontece dentro de você? Há um silêncio abafado, um vazio que você finge não notar. Cada suspiro que você solta é uma tentativa desesperada de provar para si mesmo que ainda sente algo. Mas tudo parece anestesiado, distante, opaco. Você ocupa seus dias com tarefas, metas, compromissos, listas intermináveis. Mas no fundo, existe uma dor que você não consegue nomear. Um buraco que nenhum sucesso preenche, nenhum elogio tapa, nenhuma distração silencia. Você já percebeu como evita ficar sozinho em silêncio? Talvez porque no silêncio mora a verdade que você mais teme. Você respira, mas não sente. E isso dói mais do que qualquer fracasso. Se você continuar comigo, vai mergulhar em um território que poucos ousam explorar. Um espaço sombrio onde o ar é pesado, mas a verdade é pura. Um lugar onde você finalmente vai perceber que nunca foi a vida que doeu. Foi a sua recusa em sentir. Você vai continuar? Você acorda, checa o celular antes mesmo de abrir os olhos completamente. O mundo já grita por sua atenção, antes mesmo do primeiro pensamento consciente. Você se levanta, toma café correndo, engole notícias que não te nutrem, corre para o trabalho, finge sorrir para quem não te enxerga. No trânsito, observa centenas de rostos, olhos apagados, semblantes presos em outro lugar. Todos fingindo viver, todos fingindo sentir. Mas por dentro, é um grande deserto emocional. Cada notificação é um anestésico. Cada compra é uma tentativa fracassada de preencher um abismo que ninguém vê. Você se convence de que está tudo bem. Repete frases prontas, cumpre expectativas. Você confunde movimento com progresso, barulho com vida. Quando foi a última vez que você chorou sem vergonha? Quando foi a última vez que sentiu o gosto de um abraço de verdade? Quando foi a última vez que se permitiu apenas existir, sem a necessidade de provar nada? A anestesia do cotidiano não rouba apenas a dor. Ela também sequestra a alegria, o êxtase, a paixão. E assim, dia após dia, você sobrevive. Mas viver... isso você já esqueceu como se faz. Sentir é como abrir uma porta para um quarto escuro, onde você não sabe o que vai encontrar. Talvez sejam memórias que você enterrou. Talvez sejam dores que você jurou nunca mais tocar. Talvez seja aquela solidão profunda que você tenta calar com barulho, comida, redes sociais, sexo casual ou compras impulsivas. Sentir exige coragem. Porque ao sentir, você fica nu diante de si mesmo. Sem máscara, sem armadura, sem desculpas. E você teme isso mais do que qualquer fracasso. Porque no fundo existe uma verdade cruel. Ao sentir, você percebe que muito do que construiu não passa de fachada. Você tem medo de se entregar ao amor porque teme ser abandonado. Você evita mergulhar na alegria porque sabe que ela pode acabar. Você foge da tristeza porque acredita que não vai suportar. Mas, ao evitar a dor, você também se impede de viver a plenitude. Você prefere a monotonia morna do quase sentir ao risco explosivo do sentir tudo. Mas eu te pergunto, vale a pena existir sem jamais se entregar ao que realmente importa? Você está pronto para ouvir a resposta? Ou vai continuar fingindo que não sente nada? Você construiu muros ao seu redor para não ser ferido. Criou piadas, ironias, silêncios estratégicos. Vestiu uma armadura que afasta qualquer ameaça de dor, mas também impede qualquer possibilidade de amor verdadeiro. Você diz para si mesmo que é melhor assim, que sentir é perigoso, que ser frio é sinal de força. Mas no silêncio da noite, quando ninguém olha,
Você sente o peso esmagador dessa proteção. A armadura te protegeu por um tempo, eu sei. Talvez tenha sido necessária na infância, quando não havia quem te acolhesse. Talvez tenha sido uma forma de sobreviver em um mundo cruel, onde vulnerabilidade é vista como fraqueza. Mas agora, ela não é mais uma proteção. É uma prisão. Você já não sabe quem é sem ela. Você esqueceu o som da sua risada mais sincera, o calor de um choro libertador, a pureza de um toque que te desmonta. Sua alma está sufocada lá dentro, implorando por liberdade. Quantas conexões você perdeu? Quantas oportunidades de sentir foram sacrificadas em nome dessa armadura? E principalmente, até quando você vai escolher sobreviver em vez de viver? Likes, comentários, notificações, compras rápidas, viagens cuidadosamente editadas em stories, relacionamentos que duram menos que uma estação do ano. Tudo isso é vendido como felicidade. Um anestésico moderno, eficiente, silencioso. Você busca pequenos choques de prazer para calar o eco do vazio. Cada nova compra traz segundos de excitação. Cada curtida alimenta um falso senso de importância. Mas, logo depois, o buraco volta. Maior. Mais fundo. Você aprendeu a colecionar momentos editados, em vez de viver experiências reais. O toque foi substituído pela tela. O silêncio confortável de um abraço virou emoji. Você corre atrás de novidades porque teme encontrar o que realmente habita seu peito quando para. E no fundo sabe, nenhuma notificação vai preencher a ausência de você mesmo na sua própria vida. Nenhum aplauso vai compensar a falta de conexão real. A ilusão da felicidade instantânea é a forma mais sofisticada de fugir da dor. Mas enquanto você foge, também abandona a alegria mais pura, aquela que nasce quando você está inteiro. Você realmente acha que está feliz? Ou só está distraído o suficiente para não sentir a dor que te espera no silêncio? Seu corpo fala. Ele sempre falou. Mas você se tornou um mestre em ignorar os sinais. A dor nas costas que não passa, a insônia que consome suas noites, a ansiedade que aperta o peito como uma mão invisível. Tudo isso são gritos silenciosos da alma, traduzidos em sintomas. Você prefere tomar um comprimido, marcar uma massagem, beber até apagar. Qualquer coisa, menos ouvir. Você acha que está resolvendo o problema, mas está apenas silenciando o mensageiro. E enquanto isso, a raiz da dor cresce, se espalha, se aprofunda. A cada noite mal dormida, a cada crise de ansiedade, a cada dor inexplicável, seu corpo implora. Me escuta. Mas você corre, trabalha, distrai, finge. Você é capaz de ouvir qualquer pessoa, menos a si mesmo. Você já se perguntou o que aconteceria se em vez de abafar você ouvisse? Se em vez de fugir, você se aproximasse? Talvez descobrisse que o corpo não quer te punir. Ele quer te salvar. O corpo não mente. Ele só entrega o que o coração não teve coragem de dizer. E você? Vai continuar calando o grito ou finalmente vai escutar? Há um abismo dentro de você. Um buraco negro que engole tudo o que tenta se aproximar. Sonhos, amores, promessas. Ele existe há tanto tempo que você já o considera parte de quem é. E de certa forma, se acostumou a viver ao lado dele, como quem se acostuma com um quarto escuro, ignorando os monstros que sussurram lá dentro. Você preenche esse abismo com distrações, trabalho em excesso, relacionamentos superficiais, prazeres imediatos. Mas cada distração é apenas uma migalha atirada num buraco sem fundo. O vazio volta, sempre. Ele espera pacientemente no silêncio da madrugada, quando todas as vozes externas se calam. Você sente medo de olhar para ele porque acredita que vai te engolir. Mas e se eu te disser que o abismo não é seu inimigo? Que ele guarda a chave do que você perdeu? Talvez lá dentro esteja a sua verdade mais profunda, o seu grito mais autêntico, a sua dor mais pura. Você vai continuar correndo ou vai ter coragem de mergulhar? Porque somente ao entrar no abismo, você encontrará a parte de si que há anos implora para ser resgatada. Você acredita que está se protegendo. Cada distração, cada compromisso extra, cada vício disfarçado de necessidade é uma muralha que você ergueu para não sentir. Mas enquanto você foge, uma parte de você vai morrendo silenciosamente. Você se tornou especialista em fuga. Quando a dor bate, você abre o celular. Quando a solidão aperta, você corre para uma companhia vazia. Quando o silêncio chega, você coloca um som alto, qualquer som. O problema não é o que você faz, é o que você evita sentir enquanto faz.
A fuga parece uma solução temporária. Parece leve, fácil, até prazerosa. Mas cada vez que você escolhe fugir, você abandona um pedaço de si mesmo. E aos poucos, vai deixando de existir. O mais trágico é que ao fugir da dor, você também foge da vida. Você não sente o gosto real da comida, não percebe o calor de um olhar sincero, não se deixa tocar por um abraço verdadeiro. Você se acostuma a sobreviver, mas esquece como é viver. Até quando vai continuar matando partes de si para se manter inteiro? Será que ainda existe um caminho de volta? Mesmo depois de tantas fugas, existe uma voz dentro de você que nunca se cala totalmente. É um sussurro, fraco, mas persistente. Ele aparece nos momentos mais inesperados, em um sonho que te deixa inquieto, em uma música que arrepia sua pele, em um silêncio que por um segundo parece insuportável. Esse sussurro é a sua alma tentando te lembrar quem você realmente é. Ele não quer te destruir, ele quer te acordar. Ele quer te mostrar que por trás de toda essa anestesia ainda existe vida pulsando. Mas você insiste em ignorá-lo. Você aumenta o volume do mundo externo, acelera a rotina, inventa novas preocupações, tudo para abafar a voz mais verdadeira que você já teve. Por quanto tempo ainda vai viver assim? Por quanto tempo vai ignorar o único convite que realmente importa? O sussurro da alma é a porta para uma vida mais plena, mais real, mais sua. Mas, para escutá-lo, você precisa ter coragem de silenciar o resto. Você está pronto para ouvir? Ou vai continuar fingindo que não escuta o chamado que ecoa dentro do seu peito? Você passou a vida lutando contra a dor, contra o medo, contra a própria verdade. Cada batalha travada foi uma tentativa desesperada de se manter no controle. Mas, ironicamente, quanto mais você luta, mais distante fica de si mesmo. A verdadeira transformação não nasce da força. Não vem de resistir, de aguentar firme, de se manter forte a qualquer custo. Ela começa no momento em que você se rende. Quando você para de correr. Quando você para de lutar contra aquilo que te assombra e finalmente decide olhar. Rendição não é fracasso. Rendição é coragem em sua forma mais pura. É admitir que você não sabe todas as respostas, que você não tem o controle, que você também sangra. Quando você se rende, algo dentro de você se quebra. Mas algo muito mais verdadeiro começa a nascer. Você começa a sentir. Começa a perceber cada dor como um convite, cada medo como um portal, cada lágrima como um batismo. Você tem coragem de soltar a espada, de ajoelhar diante de si mesmo e ouvir o que ficou silenciado por tantos anos? Porque depois da rendição, não existe mais volta. Só existe vida. Quando você se olha no espelho, quem realmente observa de volta? Talvez um rosto conhecido, mas com olhos que já não brilham. Talvez um reflexo inteiro por fora, mas completamente rachado por dentro. O espelho não mente. Ele expõe as fissuras que você tentou ignorar, as feridas que você tentou disfarçar com maquiagem emocional. Você se acostumou a olhar e não enxergar, a arrumar o cabelo, a ajeitar a postura, a praticar o sorriso. Mas em algum momento, você parou de buscar seu próprio olhar. Parou de perguntar: quem é essa pessoa? O que aconteceu comigo? Onde eu me perdi? O espelho é um altar silencioso onde você se confronta com a verdade. Nele, não existe performance, não existe aprovação externa. Só existe você, nu, cru, real. Você tem coragem de sustentar o olhar? De encarar o que se quebrou? De ver a criança esquecida que ainda vive ali, esperando ser resgatada? O reflexo não quer te punir. Ele quer te lembrar. Ele quer te devolver. Mas para isso você precisa estar disposto a quebrar a ilusão e reconstruir. Você está pronto para finalmente se ver? Você foi ensinado a fugir da dor, a tapar os buracos com distrações, a sufocar o choro com sorrisos falsos, a engolir o grito com palavras vazias. Mas a dor não veio para te destruir. Ela é um portal. Enquanto você a trata como inimiga, ela cresce, se transforma em monstros invisíveis que te perseguem na noite, que te consomem por dentro. Mas quando você decide atravessá-la, algo mágico acontece. A dor se revela como uma passagem para uma versão mais autêntica de você. A dor não te define, mas te revela. Ela aponta exatamente onde você se perdeu, onde abandonou sua essência, onde parou de sentir. É através dela que você encontra a sua real força, não aquela força de ferro, mas uma força viva, pulsante, humana.
Se você se atrever a atravessar o portal, vai perceber que o que mais doía era a resistência, não a dor em si. Era a negação que te matava aos poucos. Você vai continuar fugindo ou vai caminhar rumo ao portal? Porque do outro lado, não existe garantia de paz imediata. Mas existe a promessa de uma vida finalmente sentida, em cada respiração. Dentro de você, existe um grito. Não um grito qualquer, mas um urro primal, visceral, que ecoa desde os dias em que você começou a aprender a se calar para ser aceito. É um grito que nasceu cada vez que você engoliu a raiva para não ser rejeitado, que cresceu cada vez que você sorriu enquanto sangrava por dentro, que ficou mais alto toda vez que você disse sim quando queria dizer não. Esse grito não desapareceu. Ele apenas ficou contido, enjaulado no fundo do peito, esperando a coragem que você ainda não encontrou. Você sente ele nas crises de ansiedade, nas insônias intermináveis, na sensação de sufocamento sem causa aparente. O grito contido é a verdade crua de quem você é, implorando para ser libertada. É o desejo profundo de viver sem correntes, de sentir sem filtros, de existir sem máscaras. Você tem coragem de abrir a jaula, de ouvir o som selvagem e libertador do seu próprio ser? Ou vai continuar colocando mais cadeados, acreditando que, ao silenciar o grito, você se torna mais forte? Talvez hoje seja o dia de parar de calar e finalmente escutar. Você diz que quer a verdade, mas será que realmente quer? A verdade não é bonita, não é confortável, não é instagramável. Ela não cabe em legendas curtas nem em fotos bem iluminadas. A verdade exige que você perca tudo o que te mantém confortável, mas vazio. Quando você decide encarar a verdade, paga um preço alto. Você perde amigos que não suportam ver sua essência nua. Perde relações construídas sobre mentiras convenientes. Perde as certezas que te faziam dormir tranquilo, mesmo que fossem ilusórias. Mas o que você ganha em troca? Você ganha a si mesmo. Ganha a possibilidade de sentir a vida de verdade, em toda sua dor e todo o seu êxtase. Ganha a chance de, finalmente, se olhar no espelho e reconhecer quem te observa de volta. Você precisa escolher: continuar colecionando fachadas ou abraçar a dor que liberta. Continuar existindo no raso ou se afogar no profundo. A verdade custa caro, mas o preço de uma vida não vivida é infinitamente maior. Você está disposto a pagar? Ou vai continuar alugando versões editadas de si mesmo, enquanto sua alma morre silenciosa por dentro? Existe uma voz sutil, quase imperceptível, que te acompanha desde sempre. Um sussurro que surge nos momentos de silêncio profundo, quando o barulho do mundo finalmente se cala. É um chamado suave, mas insistente. Ele não te grita ordens, não te empurra para frente, apenas sussurra: volta para casa. Mas não é uma casa de paredes e telhado. Não é um endereço físico ou um destino geográfico. Essa casa é o seu centro, o lugar onde mora a sua essência, onde pulsa a sua verdade. Você passou a vida toda ignorando esse chamado. Preferiu rotinas seguras, amores mornos, distrações infinitas. Mas, em algum ponto da noite, quando deita a cabeça no travesseiro, o chamado volta. E mesmo que você tente sufocar, ele fica lá, ecoando como um mantra antigo. Essa voz não quer te ferir. Ela quer te lembrar. Lembrar do que você era antes do medo, antes das máscaras, antes das cicatrizes. Você está disposto a escutar? Ou vai continuar correndo, acumulando vazios, enquanto o único lugar capaz de te curar permanece trancado por dentro? A pergunta não é quando voltar, mas você terá coragem de voltar. Quando você finalmente começa a ouvir o chamado, algo estranho acontece. O mundo ao seu redor permanece o mesmo, mas você não. O café continua com o mesmo gosto, o sol nasce igual, as ruas seguem agitadas. Mas dentro de você, tudo muda. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O calor de um abraço verdadeiro, o silêncio confortável ao lado de alguém que te entende, o arrepio ao ouvir uma música que toca algo que você nem sabia que existia. Sua perspectiva antiga, quebrada, condicionada, superficial, se desfaz como vidro trincado. Você percebe que nunca foi sobre o que você tinha ou conquistava, mas sobre o quanto você conseguia sentir. A dor ainda existe. O medo ainda aparece. Mas agora, em vez de fugir, você observa. Em vez de correr, você permanece. E pouco a pouco, começa a se tornar impossível voltar a viver de forma automática. Você não consegue mais se contentar com superficialidades, com relações mornas,
com distrações vazias. Você entende, enfim, que sentir é a maior coragem e também a maior recompensa. Você está disposto a viver com essa nova visão, mesmo que ela destrua tudo o que você achava ser? Renascer. Palavra bonita, inspiradora, mas a verdade é que renascer dói. Não é uma cena de filme. Não vem com trilha sonora emocionante, nem com aplausos. Renascer é solitário, confuso, assustador. Quando você começa a sentir de verdade, tudo o que era familiar se torna estranho. Pessoas se afastam, máscaras caem, ilusões se despedaçam. Você se sente nu, vulnerável, perdido entre quem você era e quem está nascendo. É nesse momento que muitos desistem. Preferem voltar para o casulo confortável da anestesia. Mas para quem persiste, existe uma recompensa silenciosa: a liberdade. Não aquela liberdade vendida em slogans motivacionais, mas a liberdade crua de ser quem você realmente é, sem precisar se encaixar, sem precisar agradar. Você descobre que não precisa mais se esconder, que cada cicatriz conta uma história, que cada lágrima foi um batismo, e que finalmente você pode respirar e sentir. Não é perfeito, não é bonito o tempo todo, mas é real. E pela primeira vez, você existe por inteiro. Você está pronto para renascer, mesmo sabendo que vai doer? Ou vai continuar vivendo metade de uma vida, só para não enfrentar o fogo que purifica? Você chegou até aqui. Leu cada palavra, mergulhou em cada abismo, enfrentou cada espelho. Agora, não existe mais desculpa. Você não pode mais fingir que não sabe, não pode mais dizer que não sente. A pergunta final não é se você vai continuar fugindo. A pergunta é: até quando você vai suportar viver morto por dentro? A vida real começa quando você decide sentir. Quando escolhe abraçar a dor, o medo, o amor, a alegria, tudo sem filtros. Quando você decide existir de verdade, o mundo não fica mais fácil, mas cada segundo passa a valer a pena. Cada respiração se torna uma oração silenciosa. Se isso tocou algo dentro de você, um grito, uma memória, uma ferida, escreva nos comentários. Conte a sua dor, o seu silêncio, o seu renascimento. Curta, compartilhe e se inscreva. Não porque o algoritmo manda, mas porque esse pode ser o primeiro passo para encontrar outros que também escolheram sentir. Vamos criar um pacto de coragem, um pacto de verdade. Você respira, mas, a partir de hoje, vai finalmente sentir.